Olá pessoal, eu sou Matias, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje no nosso podcast eu estou recebendo aqui as minhas colegas de turma, Ana Beatriz, Maria Luísa e Verônica, para falarmos sobre o diagnóstico de câncer com biópsia líquida e DNA tumoral circulante. O câncer ele é uma doença que tem bastante incidência. Quando a gente parte para analisar as estatísticas, elas estão em crescente ascensão. Dados do Ministério da Saúde, né, mais precisamente do Instituto Nacional de Câncer, revela que no triênio de 2023 a 2025 a gente vai ter 704 mil casos novos da doença no Brasil. E, né, diante disso, o diagnóstico ele tem ali uma sua importância, porque se ele é feito de forma precoce, a gente tem ali esse tratamento os principais impactos que o câncer podem causar na pessoa, a biópsia líquida. E para a gente começar o nosso debate, eu gostaria de iniciar perguntando para Maria Luísa a definição desse método, e em seguida eu gostaria de perguntar a Ana Beatriz como a biópsia líquida veio para auxiliar na ampliação dos estudos de vários cânceres, pois esta doença é uma das que mais causam morte no mundo. Essa nova metodologia veio para detectar células e fragmentos de origem tumoral. A biópsia líquida envolve na análise dos biomarcadores de tecido tumoral, sendo usado para análise de urina, saliva, líquido cefalorraquidiano, derrame cerebral, pleural e principalmente o sangue. Esse método é realizado para o diagnóstico, como também para o estadiamento e terapêutica dos pacientes oncológicos. Atualmente, os índices de mortalidade referente ao câncer apontam um número elevado por mostrar-se necessária a busca por tratamentos mais rápidos e eficazes para o rápido enfrentamento da doença. O câncer é considerado atualmente como uma das doenças que mais causam morte no mundo. Isso ocorre durante a replicação das células, que, em função de algum fator genético ou epigenético, sofrem mutações que levam à reprodução descontrolada, gerando vários tipos de cânceres conhecidos. O erro genético das células ocorre também em função da predisposição familiar. A epigenética consiste no conjunto de fatores que alteram a expressão gênica de uma célula e que não são provenientes da informação genética, mas sim a partir da transcrição. Diante disso, com os avanços tecnológicos existentes nos últimos anos, como o sequenciamento do genoma humano, a biópsia líquida se tornou cada vez mais viável, considerando que é um método menos invasivo que a biópsia convencional, mais preciso e que possibilita o estadiamento do câncer. Além disso, esse método oferece mais facilidade no diagnóstico e pode ajudar também no acompanhamento de pacientes com resistência a medicamentos, conseguindo assim facilitar a conduta terapêutica do tratamento. O exame de biópsia líquida é atualmente de grande importância para o diagnóstico de muitas patologias e principalmente do câncer. A biópsia líquida consiste na detecção do DNA tumoral circulante, indicando as alterações genômicas das células tumorais, em níveis prematuros ou avançados, usando fluidos corporais para encontrar os biomarcadores que indicam a existência de determinada mutação ou não. Sendo assim, usando para identificar a melhor e mais personalizada opção de tratamento para o paciente. O diagnóstico é feito a partir do material coletado, como sangue ou fluidos biológicos como urina, saliva, líquido cefalorraquidiano, LCR, derrame cerebral pleural ou bilis de paciente com câncer. Embora tenha essas várias opções, o fluido sanguíneo é o mais indicado, pois nele há uma maior possibilidade de encontrar células cancerígenas e fragmentos, auxiliando no diagnóstico, tratamento e estadiamento dos cânceres, como de mama, ovário, intestino e outros. Na biópsia líquida, há várias vantagens em comparação à biópsia convencional, sendo elas minimamente invasiva, praticamente indolor, rapidez no resultado, alto grau de heterogeneidade, que é capaz de analisar várias regiões do nódulo e também permite um acompanhamento longitudinal do tumor. A biópsia tradicional é um exame que consiste na retirada do tecido suspeito em qualquer parte do corpo para realizar uma análise laboratorial. É um exame invasivo cujo objetivo é saber se
nessa amostra a presença de câncer, outras doenças ou alterações celulares. Permite a avaliação prognóstica de agressividade biológica das células tumorais. Já a biópsia líquida consiste em um exame menos invasivo que busca identificar biomarcadores circulantes no sangue e em outros fluidos biológicos a partir do material genético tumoral, DNA. A dosagem desses analíticos tem bastante utilidade na detecção precoce, na recidiva tumoral, nas metáfases e também serve para fazer estimativa do tamanho do tumor e acompanhar o sucesso terapêutico. Como a janela para observar o comportamento das células doentes dentro do corpo, utilizando fragmentos de material biológico liberado no sangue ou em outros fluidos corporais. Para entender como ela opera em detalhes, é importante explorar cada etapa do processo. Na primeira etapa, é feita a coleta da amostra. A biópsia líquida começa com a coleta de uma amostra de fluidos corporais, mais frequentemente o sangue. Durante esse procedimento, o sangue é retirado com uma seringa, geralmente em uma quantidade pequena, como em exames de rotina. Dependendo da finalidade, também é possível utilizar outros fluidos, como urina, líquido cefalorraquidiano ou saliva, que podem conter biomarcadores da doença. Esses fluidos carregam informações importantes que refletem o estado de saúde do organismo, como fragmentos de DNA, RNA, proteínas e células que podem ter origem no tumor ou em outros tecidos afetados. Na segunda etapa, ocorre a separação e análise dos componentes. Após a coleta, o fluido é processado para isolar os biomarcadores de interesse. Isso envolve a centrifugação. O sangue é girado em alta velocidade para separar o plasma, a parte líquida, dos componentes. Na segunda etapa é feita a separação e análise dos componentes. Após a coleta, o fluido é processado para isolar os biomarcadores de interesse. Isso envolve a centrifugação, onde o sangue é girado em alta velocidade para separar o plasma, a parte líquida, dos outros componentes, como glóbulos vermelhos e brancos. O plasma contém os biomarcadores, como DNA tumoral circulante. No caso de células tumorais, são utilizadas técnicas específicas para separá-las das células sanguíneas normais. Na terceira etapa é feita a identificação dos biomarcadores. Os biomarcadores são elementos que indicam a presença de uma condição específica. Na biópsia líquida, busca-se fragmentos de DNA liberados pelas células tumorais quando morrem e que carregam mutações genéticas específicas do câncer. O RNA livre de células contém informações sobre genes que estão sendo expressos pelas células, que pode indicar como o tumor está funcionando. Os exossomos são vesículas microscópicas que as células liberam contendo proteínas e material genético que refletem o estado do tumor. As células tumorais circulantes são células inteiras do tumor que escaparam para a corrente sanguínea e que podem ser estudadas diretamente. Cada um desses biomarcadores fornece diferentes níveis de informação. Na quarta etapa é feita a análise molecular. Com os biomarcadores isolados, são aplicadas técnicas avançadas de biologia molecular para identificar alterações genéticas, epigenéticas ou de expressão gênica. Algumas dessas técnicas incluem sequenciamento genético de próxima geração, que permite identificar mutações específicas no DNA tumoral e construir um perfil genético detalhado do tumor. A PCR digital é uma técnica extremamente sensível que detecta mutações específicas em concentrações muito baixas de DNA ou RNA. O imunoensaio detecta proteínas associadas ao câncer presentes no plasma ou nos exossomos. A análise molecular fornece informações sobre o tipo de câncer, sua agressividade e até mesmo quais medicamentos podem ser mais eficazes. E por fim, na quinta etapa é feita a interpretação dos dados. Os resultados da biópsia líquida Na quinta etapa é feita a interpretação dos dados. Os resultados da biópsia líquida são interpretados para determinar a presença do câncer, onde biomarcadores específicos podem confirmar a existência de células cancerígenas antes mesmo de o tumor ser detectado em exames de imagem. A progressão da doença, onde a quantidade de DNA tumoral circulante ou células tumorais circulantes no sangue podem indicar se o tumor está crescendo ou regredindo. E resistência ao tratamento. A biópsia líquida pode identificar
novas mutações que tornam o câncer resistente a terapias em curso. Muito bem, meninas. Agora eu gostaria de perguntar para a Verônica, a fim de que a gente possa enriquecer ainda mais a nossa discussão sobre como é a Bom, aplicação agora da que a gente tem o biópsia conhecimento prévio do que se trata a biópsia líquida, iremos abordar um pouco sobre as aplicações clínicas. Bom, ela vem sendo utilizada aí no tratamento e diagnóstico de doenças, principalmente do câncer. Inclusive, é um dos primeiros tópicos a serem abordados. Primeiro tópico, detectação precoce do câncer, né? A identificação de câncer em estágios iniciais, que é um fator que é crucial para ter melhores resultados no tratamento, né? A gente tem um conhecimento popular de vivências que muito ocorre causas de morte justamente por não ter esse conhecimento prévio da doença. Quando vem descobrir por meio dos exames convencionais, já não tem mais muito o que fazer. É muito difícil conseguir reverter os sintomas de câncer quando ele já está aí no nível mais elevado. O segundo tópico é o estudo de tumores inacessíveis, né, para pacientes com tumores localizados em áreas de difícil acesso. E também é utilizado no estudo de neoplasias, que ocorre durante a gravidez. Terceiro tópico é a avaliação da heterogeneidade tumoral. Os tumores sólidos, especialmente em estágios avançados, possuem subpopulações celulares geneticamente diversas. A análise de DNA tumoral circulante ou células tumorais circulantes proporcionam um panorama mais abrangente das alterações genéticas, auxiliando na escolha de tratamentos mais eficazes. O quarto ponto de aplicação é monitoramento da resposta à imunoterapia. A biópsia líquida pode avaliar a carga mutacional tumoral e determinar, por exemplo, o estado de inestabilidade de microsatélites. O próximo ponto a ser apresentado é a detectação de doença mínima residual, que são chamadas MRD. A MRD refere-se à presença de células tumorais residuais em níveis não detectáveis por métodos convencionais, né? Como eu tinha citado no início, alguns casos não vão aparecer lá nos primeiros exames. Na verdade, a maioria dos casos não vão aparecer em exames convencionais, até mesmo nas biópsias convencionais. Então, a análise de ctDNA permite a detectação precoce, né, da MRD e orientando a necessidade de terapias adjuvantes e prevenindo recair, né? Que acontece muito que às vezes o câncer ele é tratado de uma determinada área e ele volta em outra região, em outra parte do corpo. Então, é um excelente auxílio nessa questão também. Por último, a aplicação, mas não menos importante, é o rastreamento e monitoramento em transplante de órgãos. A biópsia líquida tem papel importantíssimo em pacientes submetidos a transplantes, auxiliando aí no monitoramento da presença de MRD, que foi até o que eu citei antes, que são detecção de doenças mínima residual, identificando também as rejeições de órgãos ou recorrência do câncer. A biópsia líquida ela vai ter aplicações aí diferentes em tipos de câncer. Por exemplo, o câncer gastrítico ela vai ser utilizado como diagnóstico precoce, seleção de pacientes para imunoterapia. A gente percebeu, de acordo, né, com as contribuições das nossas convidadas, que a biópsia líquida é uma forma de diagnóstico bem promissora, por ser menos invasiva do que os outros procedimentos de biópsia tradicional, por dar o resultado de forma mais rápida, em torno de 10 a 15 dias ou menos que isso, os resultados já estão prontos, e por também identificar mutações que são específicas, que indicam a necessidade de medicações, intervenções específicas. A gente espera voltar aqui novamente para trazer mais conteúdos, mais estudos que estão sendo feitos sobre esse diagnóstico, sobre essa técnica. E nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.